Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Que bom que você está aqui para mais um devocional Mulheres Obedientes, as primícias do nosso dia para o nosso Pai. Seja muito bem-vinda. Você é bem-vinda aqui. Que bom que você está aqui, né? Eu sei que às vezes para você estar aqui tão cedinho, você abre mão de tantas coisas, né? Inclusive de ficar dormindo até um pouquinho mais tarde, às vezes de fazer o seu exercício um pouquinho mais cedo, mas que bom que você está aqui. Glória a Deus pela sua vida, e eu tenho certeza que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele se alegra quando nós decidimos entregar as primícias do nosso dia para Ele, que é digno de tudo, né? Glória a Deus pela sua vida. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos se você pode. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao meu Pai, ao nosso Pai, que na manhã de hoje, eu não sei o que tem aí dentro do seu coração, eu não sei quais têm sido as preocupações, as perturbações, as perguntas que estão aí, às vezes, ecoando na sua mente. Eu não sei como têm sido os seus dias, se têm sido dias de tristeza, de preocupação, de saudade, de questionamento, de incertezas. Mas como eu disse ontem, eu sei que todos nós estamos passando por um momento desafiador em alguma área da nossa vida. Então hoje, ao orar por você, eu quero pedir ao nosso Pai que Ele visite os seus pensamentos, que Ele visite a sua mente, que Ele traga ao seu coração todos os pensamentos que você teve nessas últimas semanas, nesses últimos dias, que vem te paralisado. Eu quero pedir ao meu Pai nesta manhã, ao nosso Pai, que Ele blinde a sua mente de toda prisão invisível e silenciosa que possa vir da parte do inimigo das nossas almas, para nos paralisar, para nos manter cativos em um lugar de solidão, de dor, de angústia, de frustração. E é em nome de Jesus que eu oro nesta manhã, em favor da vida de cada uma destas pessoas que estão aqui. Pai, eu não tenho acesso ao coração delas, mas o Senhor tem. E o Senhor sabe quais têm sido as perguntas, questionamentos, tristezas, ansiedades, dúvidas, medo, saudade, tudo aquilo que vem rodeando o coração desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, que sonda os nossos corações, arranque desde a raiz tudo aquilo que está nos impedindo de avançar. Pai, protege as minhas irmãs. Cuida do coração delas. Dê as estratégias necessárias para esse novo tempo. Mostra, Pai, qual caminho que elas devem trilhar. Arranca todas as escamas dos olhos para que elas possam ver além do que os olhos naturais conseguem ver. Dê discernimento. Discernimento para discernir entre o bem e o mal, o bom e o ruim. Coloque no coração de cada uma delas a dependência total de Ti. Que o Senhor possa, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Teu Filho Jesus, dar a elas um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de comunhão. E nesta manhã eu quero orar pela mente de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Coloca a mão aí na sua cabeça, minha irmã, meu irmão. Elevando os pensamentos delas, assim como os meus, cativos a Ti, Jesus, e a mais ninguém.
que toda seta, que todo dardo, que todo levante que se levantou contra a nossa casa, a nossa família e principalmente contra a nossa mente, que sejam lançados agora no abismo do esquecimento ou aonde o Senhor Jesus determinar. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora Satanás e todos os seus demônios que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Nós reafirmamos nesta manhã nossa aliança com Jesus. Com Jesus. E consagramos a nossa vida a Ele. E pedimos para que nesse devocional de hoje o Senhor fale conosco de uma forma muito particular e muito direcionada, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa casa, na nossa família e também na nossa mente. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Bom dia. Seja bem-vinda aqui. Você é bem-vinda aqui, você que chegou agora. Nós estamos vamos começar agora a realizar o nosso devocional de todas as manhãs. Nós estamos todos os dias, né? As meninas têm me perguntado sobre o horário. De segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Exceto feriado, tá? E final de semana, tá bom? Os outros dias todos nós estamos aqui, né? Para agradecer a Deus, para apresentar nosso dia a Ele, para aprender da palavra, né? Para aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. E ontem eu comecei uma série nova, Prisões Invisíveis, né? Tá salvo lá no YouTube, tá? O dia de ontem, depois você vai lá, assiste, para você ter mais consciência do que está sendo dito aqui. E hoje eu vou começar a falar para vocês sobre alguns tipos de prisões que, embora invisíveis e embora silenciosas, mantêm, se não a maioria, grande parte da maioria das pessoas presas. Como eu disse agora há pouco, invisível aos nossos olhos. Eu não vejo, você sabe por quê? Porque é no mundo espiritual. Só que eu venho falando com vocês desde quando eu comecei esse devocional, né, há 3 anos atrás, que o mundo espiritual, ele é real, ele é legal, não de joia, mas de ser real, de funcionar. E ele é também organizado. E que nós, quando nós nos atentamos para isso, nós começamos a fazer um caminho, nós começamos a alinhar a nossa vida para que eu tenha um entendimento de que não é só aqui na terra, não é só as minhas ações que os meus olhos naturais veem, mas que também existe uma comunicação em um mundo que, embora invisível e silencioso, é real. E hoje eu quero tratar com você aqui sobre a prisão da nossa mente. Eu sei que às vezes você vai falar assim, Andréia, mas em outro momento você falou conosco sobre isso. Mas olha para mim, eu que trabalho, né? Ontem eu tive alguns atendimentos na parte da tarde presencial, né? Eu estava tendo alguns mais online, mas ontem o Senhor me enviou, né, os presenciais. E eu atendi uma adolescente, né? Eu tenho atendido muito adolescente, muita mocinha, jovenzinha. E quando ela começou a me contar, né, um pouquinho da história dela, das questões dela, eu pude ver o quanto o inimigo das nossas almas trabalha na nossa vida e na nossa mente. Gente, presta atenção. Principalmente na nossa mente, para nos manter cativo. E isso é desde sempre. É desde sempre. Nós estamos vivendo num mundo, numa geração,
onde, se não todos, a maioria das pessoas estão presas aqui, ó, na mente, estão bombardeadas de pensamentos de acusação, pensamentos de incapacidade, pensamentos de julgamentos, pensamentos que vêm fazendo com que essa pessoa não saia do lugar. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Tudo tendo como base a palavra do Senhor. É tudo aqui, ó. Porque a palavra do Senhor é o que tem que direcionar. É o farol que tem que guiar a minha vida e a sua vida. Então, se você é cristão, se você acredita em Cristo, se você segue a Jesus Cristo, porque crente até o diabo é, né? Você precisa ter a sua vida alicerçada aqui, ó. Aqui, é aqui. É aqui que vai me dar os direcionamentos, é a palavra do Senhor que vai dar o norte para mim, é a palavra do Senhor que vai direcionar os meus próximos passos. Por isso, eu e você, nós precisamos estar caminhando na palavra de Deus. E a nossa mente, por isso que eu orei agora mesmo, que em nome de Jesus eu elevava a mente de vocês e a minha mente cativos a Cristo e a mais ninguém, porque quando a minha mente e a sua mente está cativo a Cristo, presta atenção, quando a minha mente, o direcionamento da minha mente e da sua mente está em Jesus, em Cristo, o inimigo das nossas almas não pode nos deter. Por isso que eu venho trabalhando com vocês, falando com vocês sobre dores, sobre ressignificar aquilo que aconteceu na sua vida, sobre perdoar as pessoas, sobre não deixar nada debaixo do tapete. Quem caminha comigo sabe que eu falo muito sobre isso. Porque é nesses lugares aí escondidos, é nesses lugares escuros é que o inimigo age. E começa onde, Andréia? Aqui. Te sugerindo, te acusando, te maltratando, dizendo que você é isso, que você é aquilo outro, fazendo você desistir no meio do caminho, fazendo você se culpar, fazendo você se automutilar, fazendo você trazer um peso para sua vida muito além daquele que te é permitido carregar. É isso que o inimigo das nossas almas faz na nossa mente. Faz na nossa mente. E eu quero meditar com você hoje sobre o que está dentro aí do seu coração. E mais ainda, no que você pensa na maioria do tempo. Já anota aí no seu caderninho. Quais são os tipos de pensamento que eu tenho na maioria do tempo? Meu dia, o seu, de todo mundo tem 24 horas. O que eu penso na maioria do tempo? Quais têm sido os meus pensamentos? Tem sido pensamentos de vitória? Tem sido pensamentos de derrota? Tem sido acusações? Tem sido eu não perdoo? Eu não esqueço o que o fulano fez comigo? Anota aí no seu caderno. Na maioria das vezes, quais têm sido os meus pensamentos a respeito do outro, a respeito de mim mesma? Segundo ponto. Quais foram as palavras que você ouviu em um determinado tempo da sua vida, ou lá quando era criança, ou quando era adolescente, ou num tempo até próximo, que até hoje você as guarda e que essas palavras te mantêm presa a um passado que ficou para trás? Palavras de abandono, palavras de dor, palavras de acusação. Anota aí. Do que você tem reclamado? Do que você tem reclamado? De não ter o melhor carro, de não ter uma casa melhor, de não ter o marido dos sonhos aí do Instagram, de não ganhar dinheiro. Do que você reclama? Porque não tem a mistura que você gosta? Porque você não consegue fazer nada porque você não tem dinheiro? O
que você reclama? Anota aí. Isso tudo que você anotou, isso tudo que eu falei, é algo que começa aqui. A mente nos dá uma sugestão, e se eu não tiver atenta, eu acato uma sugestão que muitas vezes não é boa, eu reproduzo através das minhas palavras, e daqui a pouco a palavra do Senhor fala para nós que as nossas palavras são sementes. E presta atenção, nenhuma das sementes que eu e você nós lançamos na terra, elas voltam sem trazer uma resposta, sem trazer um fruto. Aí, André, que tipo de fruto? Não sei que tipo de semente você lançou. Por isso que eu falei, você é uma mulher, um homem que fica murmurando muito? Todas as vezes que você murmura, você lança essa semente. E você vai colher mais murmuração. E nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, a tudo que está aqui na nossa mente, porque tudo começa aqui. Lembra? Ela te sugere, você lança a palavra e depois você colhe aqueles frutos que muitas vezes, na maioria das vezes, não é satisfatório para você. Então, entender das prisões invisíveis e silenciosas da nossa mente é entender que todos os dias, guarde isso aí é para você guardar e para você usar todos os dias da sua vida. Que todos os dias da sua vida, da minha vida, os nossos pensamentos, logo nas primeiras horas do dia, tem que estar cativos a Jesus. Ai, Andréia, mas eu sou preocupada, né? Hoje os meus pensamentos não estão cativos a Jesus, não, sabe? Hoje os meus pensamentos estão cativos às minhas preocupações. Hoje os meus pensamentos estão lá no aluguel que eu tenho que pagar, agora dia 10. Tá lá na água que eu tenho que pagar agora dia 5, que eu não tenho dinheiro. Os meus pensamentos estão assim, ó. Gente, ontem eu orei por uma irmã, que eu coloquei a mão na cabeça dela aqui para orar por ela. A cabeça dela tava quase pegando fogo. Tava tão quente. Ela falou, André, de tanta preocupação. De tanto ficar pensando, de tanto ficar, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Qual caminho que eu tenho que seguir? Se acontecer isso, desenhando todos os cenários possíveis. Isso gera o que em nós, gente? Isso gera em nós ansiedade. E existem muitas pessoas presas na ansiedade, presas na depressão, presas em situações que a própria mente cria para te manter cativo. Cuidado com a sua mente. Cuidado com aquilo que você pensa. Tenha zelo com as palavras que saem da sua boca. Porque tudo isso está desenhando, está apontando para o seu futuro, para a sua vida. Às vezes, muitas vezes, nós já fomos libertas de lugares, de situações, de relacionamentos, de sociedade. E porque a nossa mente ainda está cativa, porque a nossa mente ainda está presa, nós desejamos voltar para lugares que o Senhor já nos tirou. Não adianta de nada você estar aí, às vezes até bater no seu peito e falar, não, eu sou livre. Eu não sou presa não, André, eu tenho a liberdade de ir e vir. Será? Existem muitas pessoas por aí com a liberdade de ir e vir, mas com sua mente presa nos lugares em que o Senhor já mandou você sair. Sabe aquelas pessoas assim, mortas, vivas, por fora tá aí andando, né, trabalhando, comendo, se socializando, mas por dentro. Esses dias eu tava pensando, né, se a gente tivesse a oportunidade de ver a pessoa por dentro, como Deus vê, quantas coisas nós iríamos ter contato, né? Às vezes aquela pessoa que tá rindo, que tá feliz,
que tá te ajudando, que tá orando por você, às vezes por dentro, literalmente, ela está morta. Olha que interessante isso. Não é todo mundo que tá rindo, não é todo mundo que tá abraçando, não é todo mundo que tá te ajudando que está realmente bem. Eu pensei sobre isso, se nós tivéssemos a oportunidade de ver o outro por dentro, como Deus nos vê. Deus vê o nosso coração. Mas eu, com toda certeza, coloco amor nas minhas palavras e com todo o zelo disso que eu vou falar agora, eu posso te garantir que a maioria das pessoas que estão rindo por aí estão absurdamente machucadas e tristes por dentro. Porque elas permitiram ficar num lugar que o Senhor já pediu para sair. Porque elas estão vivendo, alimentando as suas mentes todos os dias com coisas que deveriam ficar lá no passado. Elas estão trazendo com as próprias mãos, buscando situações que as fazem sofrer. Olha que forte isso. Por que, Andréia? Como isso é possível? Porque a dor, o sofrimento também é algo que depende do nosso corpo para produzir uma substância que alimenta, presta atenção, que alimenta aquilo que nós sentimos. Isso chama vício emocional. Eu vou tratar disso com vocês quando o Senhor me autorizar a entregar para você a nossa terapia em grupo. Nós vamos tratar de vício emocional. Você vai ver como o nosso corpo é inteligente e como a nossa mente se alimenta dessas coisas. Porque vira um vício. Vira um vício. Então, meu irmão, minha irmã, se você não entender em quais prisões invisíveis e silenciosas estão a sua mente, você pode estar, embora livre, aprisionado. Vamos ler uma história de um povo que, embora estivesse livre, e ontem eu te disse que nós somos verdadeiramente livres quando nós estamos no Senhor. Porque nesse mundo aqui que nós vivemos, que eu falei para você, né, que até a pastora falou no culto, que é comparado ao Egito, é um lugar de escravidão. É um lugar que nos mantém cativos, embora tudo que nos ofereça é lindo aos olhos, é agradável ao paladar, é gostoso. Porque o inimigo não vai oferecer para mim, para você, algo ruim. Ele sempre vai oferecer algo com um aspecto bom, aparentemente bom, só que quando você toma posse daquilo, quando você se permite viver aquilo, quando você mergulha de cabeça naquilo, ele vai lá e te consome. Porque não vamos ser hipócritas, o pecado é bom. Gera uma satisfação para o nosso corpo, para nossa carne, mas nos mata espiritualmente. Então, presta atenção aqui. Não deseje continuar, não deseje voltar para lugares em que Deus já te mandou sair. Muitas vezes você está presa porque você não obedeceu. Se você tem um comando, sai. Se você tem um comando, siga, obedeça. Tenha confiança do que aquilo que Deus vai trazer para você, do que aquilo que Ele vai te entregar é infinitamente melhor do que aquele lugar, aquela situação que você está deixando. Tem gente que chega para mim e fala, eu não vivo uma vida boa, Andréia, eu tenho tudo e não sou feliz, Andréia, é isso, Andréia, aquilo outro. Aí eu falo, minha irmã, quando você está obedecendo? Eu já tive mesmo algumas palavras de Deus, Deus mandou fazer isso e isso. E você? Eu não fiz, que eu achei que era bobeira. Enquanto você ficar presa a isso, enquanto você permanecer em lugares que é para você sair, você não vai ser verdadeiramente feliz. Nós só somos felizes e livres aos pés de Jesus. Esse mundo, embora queira nos oferecer algumas coisas que aparentemente são boas,
nos mantém cativos. Quer um exemplo? Gente, eu quase não assisto televisão, é muito difícil, né? Por quê, Andréia? Porque essas telas, né? Televisão, celular também, tá? Se você não tiver cuidado para selecionar aquilo que você tá vendo, aquilo que você tá ouvindo, e eu falo muito sobre isso, facilmente você vai ser fisgado. Porque a todo tempo, nas suas redes sociais, nas minhas redes sociais, na televisão, existem publicidades, existem situações que são condicionadas a fisgar você. Então nós precisamos ter entendimento que nós precisamos cuidar daquilo que vai para nossa mente. Porque tudo aquilo que vai aqui para nossa mente é o que vai determinar. Porque a nossa mente é muito poderosa. Se você achar que você está doente, você vai ficar doente. Se você achar que você não vai melhorar nunca, você não vai melhorar nunca, porque está tudo aqui, ó. Então a nossa mente é sim um dos lugares que o inimigo das nossas almas usa para aprisionar muitas de nós. Embora estejamos aí andando, nos caracterizando como livres, se a nossa mente estiver cativa, nós somos presos. Nós estamos presas. Quer ver? Números capítulo 11. Por favor, abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Lembra que eu falei da murmuração? A epígrafe da minha Bíblia tá assim: as murmurações dos israelitas. Se a sua tiver diferente, você coloca aí aquele título, tá? A epígrafe é aquele título. As murmurações dos israelitas. Nós vamos ler. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 5, só para a gente ter um entendimento de como funciona, na real, essas prisões mentais. Diz assim, ó: e aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor a sua ira, se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Olha o 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Olha o 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram: quem nos dará carne a comer? Olha o 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. O que aconteceu aqui? Aquele povo, direcionado por Moisés, foi tirado do Egito. Lembra Egito? Egito representa a escuridão, escravidão. E o Egito hoje para nós é o mundo. Lembra que eu falei ontem? Então, tirado da terra da escravidão, que era o Egito, aonde ali, gente, eles eram escravizados. O povo de Deus era escravizado, tinham os seus corpos escravizados, porque eles trabalhavam incansavelmente, não tinha descanso, debaixo de uma autoridade, muitas vezes uma autoridade que matava eles, literalmente. Tinha o corpo deles prisioneiro, mas tinham também a mente. Embora livres, porque quando Deus, enviou Moisés para acompanhar aquele povo, para tirar aquele povo da escravidão, que eles começaram a fazer o quê? A viver um processo. Lembra que Deus é Deus de processos.
vai sair, vai começar a caminhar, vai passar pelo deserto. E nisso Deus ia preparando aquele povo. Mas aquele povo, através das suas murmurações, nada que Deus fazia estava bom. Eu quero carne. Se você ler, você vai ter esse entendimento. Ai, nós queremos carne. É por exemplo assim, ó, você tá aí na sua casa e aí você fala assim, na hora do almoço. Ai, todo dia bife, todo dia bife, todo dia bife. Ai, eu queria, não sei, eu queria uma picanha. Tá, e faz picanha no outro dia. Ai, mas hoje picanha, não tem gente que é assim? Que nada tá bom? Tem gente que nada tá bom, que murmura por causa de tudo. Se tá calor, ai meu Deus, tá calor demais, não tô aguentando. Se tá frio, ai eu detesto frio, a gente não faz nada no frio. Se chove, ai que um tanto de chuva, não seca a roupa, não sei o quê. Não tem gente que é assim? Se o sol tá escaldante, ai não tem gente fazer nada porque tá calor demais. Tem gente que é só assim, murmura por tudo. Escuta aqui, presta atenção, acompanha meu raciocínio. Aquele povo era um povo prisioneiro no Egito. Escravo de Faraó. Aquele povo lá, eles comiam do que sobravam. Deus libertou aquele povo e quem lê a Bíblia, quem às vezes já viu alguma série, alguma coisa aí na televisão, tem muitas que passam, vê o sofrimento, a peleja, o tropelo que foi para Moisés tirar aquele povo da mão de Faraó. Teve sangue derramado. Teve um monte de situação. Tirou o povo daquela situação. Gente, era para esse povo falar assim, glória a Deus. Você sabe por quê? Porque tinha uma promessa sobre esse povo. Tinha a promessa de que eu darei para vocês, a promessa de Deus, uma terra que emana leite e mel. Existia uma promessa sobre a vida daquele povo. Eles não estavam caminhando no escuro. Eles estavam caminhando sobre uma promessa de Deus que levantou um homem para os direcionar. E chegou num determinado momento que eles murmuravam, tudo que fazia não estava bom, tinha o maná caído do céu, tinha água, não quero carne, tinha carne, lembra das cordonizes? Tinha tudo, mas não estava bom. E não estava bom ao ponto de eles desejarem querer voltar para o Egito. Para quê? Para comer as cebolas, os pepinos, os melões, as migalhas que caíam para eles. Agora eu te pergunto, qual tem sido a sua murmuração? Deus às vezes te tirou de um lugar de escravidão, às vezes nem física, às vezes emocional, às vezes espiritual, às vezes financeiro. Ele garantiu para você que vai te entregar a terra que emana leite e mel. Mas sabe qual que é o grande problema? As pessoas não querem viver processos. As pessoas querem assim, ó. A geração inicia hoje. 3 minutos. Deus me entregou uma palavra aqui. Cadê Deus? Que dia que vai vir? Que hora que vai vir? O senhor pode adiantar meu lado aí? Assim como esse povo não queria viver o processo. Ei, tem muita gente que, embora longe do Egito, embora retirado da terra de uma escravidão, ainda permanece preso. Sabe por quê? Porque embora eles estivessem caminhando rumo à terra prometida, a mente deles estavam cativas ainda ao Egito. Você sabe por quê? Porque quando a gente fica muito tempo, presta atenção, quando a gente fica muito tempo em um lugar de escravidão, a nossa mente se molda àquele lugar. No meu livro, Mulheres Obedientes, eu falo sobre o poder do ambiente nas nossas vidas. Nesse livro aqui, ó, nesse devocional, eu falo sobre o poder do ambiente. Você sabe por quê? Porque o ambiente, ele sempre vai vencer. Se você ficar com 5 fofoqueiros, você é o 6º. André, eu não gosto de fofoca. Vai chegar uma hora que você vai estar falando do outro. Você sabe por quê? Porque o seu ambiente, o lugar que você tá, é um ambiente de fofoca.
Se você não gosta de bebida, mas se você só se assenta com pessoas que bebem, você um dia vai beber. André, o que é isso? É verdade, porque o ambiente sempre vence. Então, num ambiente, presta atenção, num ambiente de escravidão, de escassez, tanto eu, quanto você, quanto aquele povo, foi moldado aquele tipo de ambiente. E quando ele sai daquela situação, quando ele sai daquele ambiente, ele começa a sentir falta. Porque, o que quer dizer isso, gente? Abstinência. A gente tem abstinência disso, Andréia? Tem. Do que é ruim? Também. Porque tá tudo aqui, ó. Não adianta nada eu caminhar numa terra prometida com a mentalidade de terra de Egito, de escravo. Aquele povo caminhava, tinha uma promessa sobre eles, tinha um homem que foi levantado para direcioná-los. Pensa a paciência que Moisés teve que ter, né? Que esse povo, ô povo. Só que mesmo estando caminhando numa promessa direcionada por Deus, uma terra que emana leite e mel, aquele povo desejou voltar para o Egito. Por quê? Porque a mente deles ainda não havia sido renovada. Você precisa olhar para os lugares que Deus te tirou e falar assim: o meu lugar não é mais aí. O meu lugar é a terra prometida. Você precisa conversar com você mesma. A gente conversa com tanta gente. Às vezes conta da vida do outro. Ai, não, eu só tô comentando. Mentira, às vezes tá fofocando mesmo. Por que você não conversa com você? Por que você tem entrado em crise existencial? Ai, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Será? Se você sabe que você tem que ser obediente a algo que o Senhor te entregou, mas que a sua mente, embora seu corpo tá caminhando para um novo destino, a sua mente ainda tá presa lá no Egito, lá na terra de escravidão. Por que o Senhor, mesmo Ele te entregando todos os dias o alimento do dia, suprindo as suas necessidades, você está desejando voltar para lugares em que você era escravizada, em que você era judiada, em que você era abusada? O Senhor está falando ao meu coração que tem pessoas aqui que já saíram de situações e que muitas vezes, no momento de desespero, no momento de tristeza, no momento de aflição, desejou e até se questionou: por que eu saí daquele lugar? E em Egito, em terra inimiga, se eu não saio, eu morro. Em um regime de escravidão, se eu não saio, eu morro. É simples. Marche, 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 marche. Pare de desejar voltar para lugares em que não é para você voltar. Pare de desejar comer cebolas, alhos, melões, sendo que todo dia o Senhor está dando a provisão necessária para aquele dia. Sabe por que era diária a provisão? Para eles começarem a ter entendimento de que todos os dias eles precisavam da glória e da graça de Deus. Todos os dias. Ei, o Egito não é o seu lugar. Marche para a terra prometida. Ai, mas é muito difícil. Respeite seus processos. Mas não permaneça no lugar que Deus já mandou sair. Ou ainda não deseje voltar para um lugar que Deus já te ordenou. Vai embora, que senão você vai morrer. Sai desse lugar que você vai morrer. Ah, eu vou morrer, colocar a mão aqui lá no caixão. Não existe, não é só esse tipo de morte não, minha irmã. Você morre financeiramente, emocionalmente. Existem outros tipos de morte. Vai continuar aí? Então se prepare para morrer.
Eu sei que é dura a palavra, mas é real. É verdadeira. A insatisfação é uma prisão que começa aqui. Mesmo com as promessas da terra prometida, aquele povo desejou voltar a um regime de escravidão. Por quê? Porque o corpo foi, mas a mente ficou lá aprisionada. E se você não entender que Deus é um Deus de processo, você vai sofrer e vai desejar voltar para lugares que Ele já te tirou todas as vezes. Você nunca vai mudar de fase. Lembra nos jogos? Só muda de fase para a próxima fase quem venceu a fase anterior. Você precisa vencer. Você precisa vencer. Renovando a sua mente, elevando todo o seu pensamento cativo a Cristo. Renovando a sua mente de que forma, André? Com esperança e pela palavra de Deus. Se todos os dias você meditar na palavra, se todos os dias você declarar a palavra, você sim terá a sua mente renovada. Você sabe por quê? Porque os seus olhos, a sua mente não vão estar condicionadas ao Egito, que é esse mundo, mas à terra prometida, que é Deus. E se todas as vezes você desejar voltar para lugares de escravidão que o Senhor já te tirou, você não vai avançar. Aí você vai ficar nervosinha com Deus. Aí você vai falar que nada acontece na sua vida, porque ao invés de você avançar, você está murmurando, você está insatisfeita, você está questionando. Você está comendo maná todos os dias e você está querendo comer cebola, comer alho, comer melão, comer todas as comidas do Egito. Nada que Deus faz para sua vida é suficiente, você está sempre insatisfeito, está sempre reclamando, está sempre murmurando. Deus manda você marchar à frente, você volta. Sabe aquelas pessoas assim, que dá 10 passos adiante e 50 para voltar? Tem gente que é assim. Eu já fui assim. Você avança 10 casas e retrocede 50. Não deseje voltar para um lugar que o Senhor já mandou você sair. Mesmo que você esteja numa prisão, se a sua mente estiver cativa a Cristo, você é livre. Você quer ver? Abra sua palavra em Atos 16. Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 22. Paulo e Silas aprisionados. Nós vamos ver a história desses homens que pregavam o evangelho e por pregar o evangelho foram presos. Estavam presos ali, fisicamente. A palavra diz que com os pés presos no tronco. Presos fisicamente. Mas a mente deles estavam cativas a Cristo. A mente deles, embora eles estivessem em um cenário de prisão, não estava ali. Estava em Deus, estava naquele que os mandou realizar a obra. Então você sim, assim como eu, nós vivemos nesse mundo aqui que, como eu disse ontem, é caracterizado, é apontado como o Egito atual. Mas se a minha mente não estiver aqui, se a minha mente estiver em Cristo, eu sou livre mesmo estando em um lugar de prisão. Vocês estão entendendo, gente? Ou tá confuso? Quando eu e você estamos aos pés de Jesus, mesmo estando numa terra de Egito, nós somos livres. Mesmo estando presas fisicamente, está repreendida em nome de Jesus isso, com os pés nos troncos como Paulo e Silas, se a minha mente estiver em Jesus, se o meu olhar estiver lá na terra prometida,
eu sou livre. Olha o que diz a palavra. Paulo e Silas aprisionados, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Então, teve as vestes rasgadas, não foi isso que a gente leu? Foi açoitado com vara, quer dizer, apanhou, e jogaram eles dentro da prisão. Olha o 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Vocês entenderam o mistério? Eles pregavam o evangelho, eles curavam as pessoas em nome de Jesus, repreendia, expulsava demônio, né? Fazia toda a obra de Deus. Por isso eles foram presos, açoitados, tiveram as suas vestes rasgadas, tiveram seus pés presos no tronco. Mas aonde que a mente deles estava? Em Deus. Eles estavam presos fisicamente, sim, mas a mente deles estavam cativas a Cristo. E por estarem cativas sob domínio de Cristo, eles oravam e cantavam. Andréia, mas que é isso? Em meio à prisão, dá para cantar e orar? Aqui o exemplo. Ninguém vai entender. Mas se a sua mente estiver cativa a Cristo, você vai adorar na prisão, você vai orar na prisão, porque você sabe que mesmo que o seu corpo esteja preso fisicamente, quem cuida da sua mente, quem direciona os seus próximos passos é Jesus. É isso que nós precisamos ter muito claro na nossa vida. É isso que você precisa entender. Renova sua mente, eleva sua mente cativa a Deus. Renova. Pede ao Senhor todos os dias: Pai, renova minha mente, me mostra aquilo que os meus olhos naturais não conseguem ver. Fala comigo. Você entendeu? Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Eu espero que com essa palavra poderosa que Deus nos falou hoje, você tenha entendimento de que é adiante que nós vamos ter que tocar. É rumo à terra prometida. Voltar para o Egito? Nunca mais. A gente vai até ter que passar pelo deserto. Mas se a minha mente estiver em Cristo, eu chego na terra prometida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Veio comigo primeiro, tá? Quando eu estava meditando hoje de manhã, o Senhor falou comigo primeiro: minha filha, fortalece a sua mente, traga a sua mente, traz e me entregue para eu ter o comando da sua mente, e não suas emoções, e não outras pessoas, né? E aí eu tenho certeza que nós vamos adentrar a terra prometida. Amém? Deus te abençoe, cuide de você. Amanhã a gente volta em nome de Jesus para mais um devocional. Mulheres obedientes. Beijo. Deus te abençoe.